No vídeo de hoje, os classificados da última noite, Fluminense e Corinthians, com ótimos trabalhos dos seus treinadores nesses confrontos. E eu acho que é preciso falar, e eu vou voltar a esse assunto, já abordado aqui no canal, sobre o Sport Clube Bahia, sobre expectativa e realidade. É importante, a gente precisa ter essa conversa. Torcedor do Bahia tem muita razão naquilo que ele está pleiteando, exigindo. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 430 mil inscritos por aqui. Vou falar com você da Golcase, porque, atenção, na Golcase, todo o site, todo com até 50% de desconto. Então, por exemplo, você tem as capinhas, a promoção continua, você compra uma, leva duas capinhas. Você tem a garrafa Urban por menos de R$90, a garrafa mais barata do seu time, né? Que ajuda a manter a temperatura, é importantíssimo da sua bebida. A garrafa Fresh por menos de R$160, mais a base de silicone. A garrafa de 950, eu estava olhando aqui o site da Golcase, ela está mais barata que a de 650, só esse mês. Então você leva a garrafa maior, mais barata do que a de 650 ml, só nesse mês. Então aproveita, deixa o meu QR Code na tela. A Golcase é parceira do canal do Jorge Igor, tem uma linha de produtos dos grandes clubes do Brasil. Você pode personalizar, colocar o seu nome, o escudo do seu time, dar de presente, usar no dia a dia. É um espetáculo. Golcase, link na descrição e no comentário fixado. E deixa o QR Code mais um tempinho na tela para te facilitar também. Vai te jogar para o mesmo lugar, ok? Vamos lá. Corinthians, classificado. Dorival Júnior, recentemente, deu uma entrevista coletiva no meio do furacão do Transferban e jogou limpo com a torcida e eu gostei, tá? Porque tem treinador que tem dificuldade, treinador, dirigente, de dar o papo. Falar, ó, galera, tá ruim, tá osso, é desse jeito que nós vamos fazer, nós vamos sofrer e vambora. Né? A galera tem medo. Então o Dorival falou, olha só, não tem reforço não. Não tem, a situação do Transferban não vai resolver, em outras palavras, né? Não vai resolver, nós vamos trabalhar com o que está aí. E eu lembro de ter dito aqui, então a bola está com você, Dorival. Você vai ter que arregaçar as mangas e dar o teu jeito e achar soluções dentro do elenco que tem. E perdendo peças. Isso é que é mais incrível e mais angustiante do trabalho do Dorival Júnior. Porque ele tem o Yuri Alberto mais ou menos, o Garro ficou um tempo fora, assim, a vida dele não tá fácil, né? Pro jogo de ontem, por exemplo, o André Ramalho estava com virose, o Félix Torres estava voltando da data FIFA. O que sobrou pro Dorival? Vou ter que improvisar alguém. Quis jogar com a linha de 3 zagueiros para espelhar o furacão, botou o Angileri como um zagueiro pelo lado esquerdo e o Bidu ele ficava na linha dos meias. Mas tinha que voltar também para marcar. Então, e ele foi descobrindo também o Maicon ali como um 5, né? E aí o Corinthians foi começando a tentar ganhar os duelos de meio campo e acompanhar as movimentações, né, do Viveiros, do Julimar, mas era um início de jogo difícil. O Atlético Paranaense teve uma postura muito legal nesses dois jogos. O Atlético Paranaense jogou ontem em Itaquera. O gol anulado poderia ter mudado completamente a história do jogo, naquela falta em cima do Michael. Eu vou falar sobre isso, espero hoje não esquecer e não perder este fio. Prometo, no final da análise eu falo de arbitragem, eu gosto de falar de arbitragem sempre num capítulo à parte. Ali poderia ter mudado tudo. Mas o Corinthians conseguiu sair de uma posse de bola improdutiva para um time que encaixou melhor a pressão no campo do Atlético Paranaense. E você ter um cara como o Gui Negão ajuda muito. E a gente precisa falar desse garoto, né? 3 participações para gol nesse confronto. Ele faz o gol da ida, ele faz o segundo gol ontem e ele participa do Garro. No erro de saída de bola, o Filipinho erra o passe, ele tá lá mordendo, apertando, pressionando 41 minutos e fazendo esse passe pro Garro que limpa e faz 1-0. Outra descoberta. Você vai falar de novo aqui do Dorival Júnior, porque ok, né? Ele tinha lá Romero. Tudo bem, o Romero não é um cara que inspira essa confiança toda. O torcedor do Corinthians tem algumas críticas ao Romero. Mas se o Dorival fosse mais conservador, vou botar o Romero, mais experiente e tal, já tá aqui há muito tempo, artilheiro na Neoquímica Arena, show. Ele tinha, sei lá, o Thales Magno. Não, ele foi lá e apostou no garoto. Uma pressão grande, né? Jogar num Corinthians, numa temporada difícil, clube sem recursos, vivendo caos político, mas
É isso aí, vambora. E o Gui Negão deu a resposta. Deu a resposta e o Corinthians encaminha a classificação quando faz esse segundo gol, né, logo cedo, antes dos 20 do segundo tempo. Aí dá uma controlada do ritmo. O Corinthians já tinha voltado a jogar com linha de 4 no segundo tempo, já tinha mudado o panorama tático do jogo. E aí a gente precisa destacar também algo que é muito importante aqui. Além do Dorival estar encontrando soluções num trabalho todo acidentado, todo difícil, né? Além disso, a gente tem visto uma melhora do desempenho defensivo do Corinthians. Isso é evidente. E era um ponto de preocupação do início do trabalho. O Corinthians tomando muito gol, zagueiros extremamente inseguros. Na trajetória do Dorival na Copa do Brasil, desde que ele pegou lá contra o Novo Horizontino, quando ele disse claramente na coletiva depois do jogo que a primeira missão era arrumar a cozinha, né? O Corinthians não tomou gol. Não tomou gol no confronto contra o Novo Horizontino, não tomou gol no confronto contra o Palmeiras, não tomou gol no confronto contra o Atlético Paranaense. Um Atlético Paranaense que, repito, já tinha feito um bom jogo em Curitiba e ontem incomodou o Corinthians dentro da Neoquímica Arena em alguns momentos. Está num momento de crescimento, 3 vitórias seguidas na Série B, já deu uma subida ali para a primeira metade da tabela, está tentando se recuperar na reta final da temporada e fez um bom confronto. Isso não tem como negar, não tem como discutir. Então, é isso aí. É o Dorival, que já ganhou essa Copa do Brasil 3 vezes e agora perto de ser campeão de novo. Tem uma semifinal que agora é só em dezembro, contra o Cruzeiro ou contra o Atlético Mineiro, provavelmente contra o Cruzeiro, e tem uma missão no Campeonato Brasileiro aí de ir somando seus pontos para dar uma tranquilidade, para não ter nenhum estresse no final do ano, né? E chegar na Copa do Brasil, que é a chance de título que o Corinthians tem no ano. Num ano tão difícil. Imagina, né? Você vê como às vezes são as coisas, né? Às vezes você tem anos, e eu não estou defendendo bagunça, não, pelo amor de Deus, não me leve, não me entenda mal, não distorce, pelo amor de Deus, seja inteligente. Às vezes você está fazendo tudo certinho e, pô, a bola não entra, o resultado não vem, tem um erro de arbitragem, o goleiro toma um frango e escapa das tuas mãos um título que você trabalhou para, né, para conquistar. Às vezes você está no caos. Ninguém imagina, ninguém está esperando nada, pum, você bate campeão. Nesse ano tão caótico, acho que é a palavra que define, né? O ano do Corinthians, num ano tão caótico como esse, você ganhar o Paulista, impedindo um tetracampeonato do seu rival, eliminar esse mesmo rival na Copa do Brasil e talvez ser campeão da Copa do Brasil, pô, é maravilhoso. Diante do contexto, é incrível se acontecer para o Corinthians. Além disso, tem a questão da grana, né? O Corinthians já tinha recebido 10,7 milhões de reais pela participação na terceira fase, nas oitavas e nas quartas. Agora ele recebe mais 9,9 milhões de reais com a classificação para a semifinal. E isso ajuda a diminuir aquele baque da eliminação no início do ano na Libertadores, aquela frustração de receita, porque, óbvio, quando o Corinthians fez o orçamento do ano, ele não contava cair na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil. É óbvio que não, né? Isso é uma perda de recursos. Você está contando com aquela grana não vem, né? Então, já ajuda e muito, um clube que vive uma crise financeira grave. Então, uma bela classificação do Corinthians. Agora, deixa eu falar aqui dos lances de arbitragem. Vamos lá. A falta do Viveiros, eu vi, revi, fiquei com a preocupação de ver na velocidade normal, porque, como diz o Mauro Betti, né, câmera lenta até beijo de vó vira falta, vira crime, né? Então é importante você ver na velocidade normal. Então vamos lá. Primeira coisa. Tem árbitro que gosta de deixar correr o jogo e eu mesmo, narrando jogos, vou lá e digo o seguinte, pô, eu prefiro o árbitro que deixa o jogo correr um pouco mais do que aquele que picota o tempo inteiro. Porque se você parar para pensar, nos dois estilos serão marcadas faltas injustas. Nos dois estilos. O cara que picota muito, ele vai ver falta em tudo, vai ver pelo em ovo. E o cara que deixa correr, ele vai fechar os olhos para alguns lances de falta. Então, nos dois você tem algum tipo de prejuízo. Agora, o benefício do jogo que corre mais é dinâmica de jogo, um entretenimento de melhor qualidade. O jogo que picota, ele vai irritando público e jogadores. Todo mundo fica, pô, o jogo não anda. Então, eu acho que traz mais benefícios deixar lances como o de ontem seguirem, correrem, mais benefícios para o jogo.
Agora, a gente precisa analisar o lance em si. Os trancos, né, as disputas do corpo, no ombro, eu acho que são excessivamente marcadas no Brasil, como falta. Agora, o lance específico do Viveiros no Maicon, para mim, minha opinião, você pode pensar totalmente diferente do lance, né? É um lance que gera interpretações. Para mim, é além de um tranco, de uma disputa, é empurrão nas costas, pô. É empurrão nas costas que é muito difícil você se manter equilibrado e não cair. Não é uma disputa de jogada, você está afastando o cara da jogada, usando o braço nas costas dele para isso. Sei que ele tem ali uma condição de se defender, de projetar o corpo, né? Não está esperando. Então, eu vejo elementos, sim, para a marcação da falta. Sim. Lance do pênalti, eu não tenho certeza se o Mateuzinho está dentro da área ou está fora da área. Não consigo ter essa certeza. Tá bom, um pênalti. Acho que ele não protegeu o braço, né? Tudo bem que a distância é curta, mas esse braço está ampliando a área, ele não está colado no corpo e o defensor precisa ter essa preocupação. Agora, eu não tenho a certeza na imagem, na repetição, naquela câmera que vem por trás, eu não tenho a certeza de que essa bola tocou no braço dele dentro da área. Essa é a dúvida. Em cima da linha, não me parece até um pouquinho fora. Mas, enfim, foi dado pênalti e o Hugo Souza pegou. Que momento vive o Hugo Souza? Que ano faz o Hugo Souza? Eu, inclusive, quando saiu a convocação agora do Ancelotti, eu disse aqui, eu acho que numa disputa hoje, sei lá, Hugo Souza e Brazão, eu vi muito santista falando do Brazão, aí é uma questão de gosto. Uma questão, e obviamente que muita gente imbecil nesse mundo não tem a capacidade de respeitar a opinião alheia. Como assim você pode achar? Eu acho, porra. Eu acho o Hugo Souza um goleiro mais completo, de mais recursos, até mesmo envergadura do que o Brazão. Então, por uma questão de gosto, vendo que são dois caras de um nível alto, eu ainda optaria por levar o Hugo Souza. Né? Além do fato de ter um histórico legal, né, em pegar pênaltis. Como pegou agora, como pegou na final do Paulista e por aí vai, como pegou, né, em outros momentos do ano. Então, é um goleiro que vive uma grande fase, uma fase maravilhosa. É um goleiro que passa segurança. No momento em que a defesa do Corinthians falhou tanto nesse ano, nos momentos, né? Antes fosse um só. Nos muitos momentos em que isso aconteceu, você não tinha... a culpa é do Hugo. Ih, o Hugo tá entregando. Ele dava o jeito dele, né? Não tinha culpa em todos os gols que o time tomava. Alguns eram realmente inevitáveis pelos problemas defensivos. Então, muito legal ver o Hugo viver esse momento. Um cara que deu a volta por cima. Um cara que teve altos e baixos no início da carreira, uma subida muito meteórica e talvez uma assimilação difícil daquele momento novo, muito especial que ele estava vivendo, centrado e fazendo muito bem o seu trabalho. Então o Corinthians vai para a semifinal contra Cruzeiro ou contra Atlético. Fluminense e Bahia. Vamos falar do duelo tricolor aqui. O que é mais legal para o torcedor do Fluminense nesse momento é ter aquela sensação do resgate do espírito da Copa do Mundo de Clubes, do espírito copeiro e competitivo do Fluminense. E isso ficou nítido no jogo de ontem, apesar de dois tempos diferentes. Mas foram dois tempos de comportamento diferente do Fluminense, eu não sei se é comportamento, mas eficiência e características, né, de um time mais brigador no primeiro tempo para um time mais técnico e vertical no segundo tempo. Agora, uma coisa não se alterou nos 180 minutos. O Fluminense foi nos 90 de ontem e no jogo da ida também. Mas vamos pegar os 90 de ontem, tá bom, vamos fazer um recorte específico. O Fluminense foi superior o tempo inteiro. Inteiro. Mas assim, não teve discussão. Bahia não jogou nada e o Fluminense jogou muita bola. São as duas coisas, né? E obviamente que alguns jogadores decidem. Você tem a capacidade você tem um Thiago Silva, irmão. É um luxo. Vamos desfrutar, porque infelizmente está acabando. O Canóbio ontem foi decisivo, participando dos dois gols. E a entrada do Lúcio Acosta. E aí você tem muito mérito do Renato Gaúcho. Porque ele percebe... Não é que o Nonato vinha fazendo um primeiro tempo ruim. É que o Fluminense precisava sair desse sistema mais brigador de meio campo com 3 volantes e ter um pouco mais de lucidez e verticalidade. E isso
o Fluminense conseguiu no segundo tempo, e o número de finalizações foi aumentando e os gols foram saindo com a entrada do Lúcio Acosta. Então você teve muito também ontem o dedo, você sentiu aí o dedo do professor. Renato Gaúcho ontem foi muito importante também nessa busca pelo resultado. Então o comportamento do Fluminense, o nível de competitividade do Fluminense, intensidade, o Fluminense entrou já no primeiro tempo babando, a 200 por hora. Então esse é o nível que você espera de um time que quer ganhar uma Copa, de um time que entende que jogo de mata-mata é para ser jogado dessa forma. E o Fluminense entendeu. E o Fluminense, durante a Copa do Mundo de Clubes, deu várias demonstrações disso também. Então, isso fez a diferença. E aí você vai entendendo o que o jogo precisa. Precisava de alguém mais qualificado no meio-campo? O Renato percebeu. O Lúcio Acosta entrou e o jogo acabou mudando. E o Fluminense foi conseguindo, né, além de fôlego, foi conseguindo ter mais qualidade no segundo tempo, e não à toa vieram os gols da classificação do Fluminense, com esse acerto do Renato Gaúcho. Na volta para o segundo tempo, o Fluminense abriu o placar, e assim, você ficava com aquela sensação que não tem jeito, né? Não tem jeito, o gol vai sair, e o Lúcio Acosta, justamente, o cara que entrou e mudou o jogo, gera o cruzamento do René, pênalti, para mim, pênalti do Michel Araújo, e o Canóbio converte. E depois o Canóbio, esse segundo gol, que sai ali na casa dos 40, na cobrança de falta do Canóbio para o Thiago Silva, esse segundo gol poderia ter saído muito antes. Tamanho, o volume de oportunidades que o Fluminense foi criando. O Fluminense jogou e o Bahia assistiu. É isso. O Fluminense apertou, amassou, e o Bahia, o que eu vou fazer da vida? E o Fluminense passou com muito, mas assim, muito merecimento. O Fluminense foi dominante os 90 minutos em todos os setores do campo. Sim, o conceito de merecimento do futebol é relativo, tá bom, eu acho, mas tem jogos que deixam escancarado essa coisa do mérito. Ontem o Fluminense mereceu muita coisa, muita coisa. E agora temos um clássico carioca. Temos a garantia de um time carioca na semifinal, que eu acho que é interessante, que mostra o momento que o futebol do Rio de Janeiro está vivendo. Claro que o Flamengo ele passa aí por um período de dominância, né? Ele é o grande favorito para a Libertadores, para a Copa do Brasil, ele tem sido o time mais vencedor do Rio nos últimos anos. Mas a gente viu no ano passado o Botafogo fazer a dobradinha que fez, a gente viu em 2023 o Fluminense ganhar o maior título da sua história, e agora um deles, ou o Vasco, estará na final da Copa do Brasil. Né? Ou o Botafogo, ou o Vasco, ou o Fluminense, eles vão se enfrentar na semifinal, um deles vai estar na decisão. Então é muito importante, o Fluminense agora está numa discussão aí para virar SAF, enfim, é muito importante, né, você ver esse fortalecimento, porque o que Fluminense, Botafogo e Vasco vinham assistindo era um Flamengo nadando de braçadas sozinho. Acho que o Flamengo ainda está na frente, ainda está algumas braçadas à frente. Mas ver o que aconteceu com o Botafogo ano passado, precisa ver o que vai ser o futuro. Ver o que pode acontecer com o Fluminense. E apesar de tudo, o Fluminense se mantendo no nível que vem se mantendo de 2023 para cá, é muito legal pro futebol do Rio de Janeiro. Pro futebol de enorme visibilidade que o Rio de Janeiro tem, de enormes torcidas e de enorme tradição que o Rio de Janeiro tem. Então, bacana ver mais um time do Rio garantido, e não é o Flamengo dessa vez, né? Porque o Flamengo jogou a decisão do ano passado, ganhou do Atlético, jogou a decisão do ano retrasado, perdeu para o São Paulo, jogou a outra decisão, ganhou do Corinthians, vinha dando Flamengo direto aí nas finais de Copa do Brasil. Agora vamos ter um dos outros cariocas lá. Grande classificação do Fluminense. Irretocável classificação do Fluminense. Não tem o que dizer, não tem reparo a fazer. Agora, sobre o Sport Clube Bahia, Sabe o Bahia ofensivo, o Bahia que cria bastante, o Bahia que tem mais de 100 gols na temporada, não existiu ontem no Maracanã. O Bahia falou, não, essa roupa eu não quero vestir, então eu vou jogar diferente. Eu vou jogar para sustentar meu placar mínimo de vantagem, e eu vou jogar para saber sofrer, aguentar sofrer, e o Bahia foi dominado. O Bahia foi dominado do primeiro ao último minuto. Não tem muita coisa para falar do jogo do Bahia não, tá? A gente pode resumir a atuação do Bahia nisso, de um time passivo que fugiu totalmente da sua ideia, da sua característica, da sua identidade, do seu DNA, que não conseguiu criar nada de perigoso
Um único momento sequer. Um único momento sequer. Um time todo fechado com linha de 4, linha de 5 à frente dos zagueiros. Um time absolutamente improdutivo. Eu acho muito decepcionante ver o Bahia nessa situação. E aí eu quero falar... Pô, o Bahia não conseguia segurar a bola do ataque, pô. Ficava lá o William José, isoladão. E o Bahia não tinha transição, o Bahia não segurava a bola no campo de ataque, o Bahia não conseguia pressionar a série do Fluminense. Ah, mas defendeu bem. Defendeu bem. Ficava pouco tempo com a bola e o Fluminense faltou a lucidez e a verticalidade. Quando mudou o jogo, acabou. Acabou. Aí o Rogério Ceni ainda tentou, né? O Cauli de centroavante um pouquinho mais móvel, tentou fazer algumas mudanças do segundo tempo, mas não mudou nada. Teve influência quase zero no panorama do jogo. Bahia continuou amassado, apertado, encurralado pelo Fluminense. E o segundo gol, que sai com 38, quase 40, era para ter vindo muito antes. Bahia já era para ter sido eliminado na metade do segundo tempo. Demorou para sair o segundo gol. Então, negócio terrível a atuação do Bahia no Maracanã. Indefensável. Porque a gente sabe que o Bahia tem condições de competir, de atacar. A gente sabe da vocação ofensiva que esse time tem. E ele quis fazer algo totalmente diferente que ele não está acostumado a fazer. Aí eu quero falar dessa coisa da cobrança no Bahia. Fiz vídeo recentemente sobre isso. Eu acho que cobrar título da Libertadores, ninguém estava cobrando no Bahia esse ano. Entender que o Bahia caiu num grupo muito difícil, o grupo da morte da Libertadores, e que existia o risco de não avançar, ok, eu acho que era uma análise lúcida. Eu também imaginava muita dificuldade para o Bahia avançar no grupo, apesar de ver condições para isso. O que não dá... Veja bem, não é uma questão de obrigação. Ninguém tem obrigação a nada do futebol. Agora, existem equipes mais estruturadas com mais condições de serem cobradas por determinadas conquistas na temporada. Absurdo é você cair no primeiro mata-mata da Sul-Americana como o Bahia caiu. Absurdo é você sair de uma Copa do Brasil, de um confronto em que você tinha condições de avançar, do jeito que o Bahia saiu, com a postura e o comportamento do time, com a cara que o time mostrou ontem no Maracanã. Isso é inaceitável, pô. Mas goleou Confiança, foi campeão da Copa do Nordeste 4 dias antes, meteu 5 na final, desculpa. Aí eu mesmo vou me contradizer. Não existe obrigação no futebol? Convenhamos, ganhar do Confiança na final da Copa do Nordeste é obrigação. Até aí é protocolar. Por quê? Pelo investimento que o Bahia tem. O Bahia faz parte de um grupo poderoso. O Bahia está vivendo o melhor momento da sua história em termos econômicos. O Bahia precisa subir o seu sarrafo de cobrança. Não dá para normalizar uma eliminação como a de ontem. Não é o resultado, não é cair para o Fluminense, é cair como caiu. Não dá. Outras situações também que são intoleráveis hoje, no nível que o Bahia atingiu ou pretende atingir. Não dá para passar a temporada inteira sem goleiro. Sem goleiros. Né? Se for só o Ronaldo o problema, sem goleiros. E ontem acho que o Ronaldo podia fazer coisa melhor, inclusive, hein? Mas tudo bem. Mas foi um outro problema do Bahia. Teve dificuldade, às vezes, para converter as chances lá na frente e teve muitos problemas com os seus goleiros. Um clube que quer chegar no patamar que o Bahia almeja não pode errar tanto. Não pode errar tanto, por exemplo, na escolha de um goleiro, do seu goleiro titular. Então, eu acho que é preciso... Se o Bahia quiser, porque assim, hoje, a cara do projeto do Bahia, ela tá muito mais para Red Bull Bragantino do que para... Caramba, que exemplo que eu posso dar? Do que para Botafogo, vai, que no Botafogo 2024, tá? Não tô falando do Botafogo zoneado que o Textor só fez merda esse ano, não. Tô falando do ano passado. O Bahia hoje, ele tem muito mais a cara do Red Bull Bragantino, que tá aí a passeio na Série A, tá aí para vender latinha, vender jogador, sem tanta cobrança, sem tanta ambição e sem conseguir títulos relevantes, do que para um Botafogo do ano passado. Muito mais. Isso precisa mudar. E o torcedor está cobrando essa mudança, porque ele enxerga as condições para que essa mudança aconteça. Ele entende que, peraí, hoje a gente tem condição de brigar por coisa maior e não está brigando. E aí é uma questão que, de cultura interna, dos jogadores se sentirem mais pressionados, do jogador entender que ele está no futebol nordestino para ganhar, que ele não está ali só para fazer um contrato e ganhar um salário de 6 dígitos no final do mês. Eu acho que passa tudo por aí. Uma mudança mesmo de cultura.
E ela vem muito de fora para dentro, ela vem muito da arquibancada para o campo. É o torcedor do Bahia entender, opa, peraí, a gente não tem que aceitar, a gente não tem que se conformar com isso não. Ah, fomos até a quarta de final da Copa do Brasil, o Bahia podia ganhar a Copa do Brasil, o Bahia tinha totais condições de ser finalista da Copa do Brasil. Totais, é só ver a temporada, é só ver o que o Bahia tá jogando, é só ver o chaveamento, você acha que o Bahia não poderia eliminar na semifinal o Botafogo ou o Vasco? Claro que poderia. Problema é se comportar em jogos grandes como o Bahia se comportou ontem. Aí não tem como, irmão. Aí não tem como você subir de patamar, você subir prateleira. Não tem como se comportando do jeito que o Bahia se comportou ontem. Então, para mim, um fiasco a eliminação do Bahia. Não porque caiu para qualquer um, mas porque o comportamento do time foi totalmente desconectado com aquilo que a gente sabe que o time pode fazer. É muito frustrante. Eu entendo demais a frustração do torcedor do Bahia nesse momento. O que você pensa? Deixa a opinião nos comentários. Uma excelente quinta para todo mundo e eu te vejo hoje na GE TV a partir das 8 da noite para Botafogo e Vasco. Clássico das quartas de final da Copa do Brasil, primeiro jogo 1-1, ninguém tem vantagem, todos os ingressos vendidos, o Nilton vai estar lotado e às 8 a gente começa a transmissão na GE TV, ao vivo, com imagens de graça, vai ser legal demais, definição do adversário do Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Nos vemos então logo mais 8 da noite na GE TV com o Clássico Carioca. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo, tchau!